Flopou o ato de Bolsonaro em Copacabana. Olha, eu vou abrir esse vídeo aqui com uma foto da deputada Caroline de Toni, que é uma deputada bolsonarista e que é aí especialista em fake news. Aí você vai ver, se a Caroline de Toni postou essa foto assim, é porque a coisa tá feia. O corte da Caroline de Toni, bem baixinho. Quem acompanha aqui, os plantonistas, eu aviso isso ou não? Sempre aviso. Eles fazem a tomada bem baixinha assim, para parecer que tem um mar de gente que não acaba mais, para falar que ali tem 1 milhão de pessoas. Só que ela publicou uma foto de cima também, ó. Bem fechada a foto. Ela quer dizer que aqui tem 1 milhão de pessoas, tá? Sabe por que ela publicou fechada a foto? Já eu vou te mostrar outras fotos e vídeos e você vai ver que pra cá não tem ninguém. Pra cá, jamais aqui já começa a ficar vazio. Pra cá também, pra esse lado não tem ninguém. E pra cá muito menos. Alguns gravaram vídeo aí em Copacabana, a menos de 20 metros de onde o Bolsonaro estava discursando. E eu vou falar, fracasso total. O Bolsonaro voltou aí a cometer inúmeros crimes, disse aí, olha, eu não vou questionar a eleição, e aí questionou a eleição de 2022, falou que é a primeira vez que um presidente governa sem povo, etc. Malafaia xingou Alexandre de Moraes, o Flávio Bolsonaro acabou ali admitindo que não tem provas sem querer, Valdemar Costa Neto foi vaiado pela, não vou te falar multidão, porque olha, se no momento do discurso do Bolsonaro tem que ser uma foto assim com a câmera bem fechada para não mostrar que em volta não tinha ninguém, imagine 8h30 da manhã quando discursou o Valdemar. Lembremos, o Valdemar Costa Neto, ele não pode se encontrar com o Bolsonaro. Então o esquema foi assim, o Bolsonaro ficou no Hotel Pestana, que é um hotel que fica ali em frente do lugar onde ele discursou. A Michele Bolsonaro e o Valdemar ficaram no mesmo andar de um outro hotel, que é um hotel 6 estrelas, o Fairmont. Aí, Valdemar e Michele estavam lá com a sua intimidade e o Bolsonaro ficava lá onde tinha mais apoiadores. Michele falou que é impossível ficar no mesmo hotel do maridão dela, porque tem muitos políticos lá. Mas ela fica no hotel com o Valdemar, que faz um monte de reunião com políticos. Tá bom. Aí o Valdemar saiu, foi a Copacabana, discursou mais cedo. O Braga Neto, também golpista, também discursou, ele abriu os discursos. Depois os dois saíram, se evadiram do local, os meliantes, e aí puderam chegar aí o clã Bolsonaro e o chefão aí da quadrilha, que é o Jair. Por quê? Porque o Bolsonaro não pode se encontrar nem se comunicar com o Valdemar Costa Neto, nem com o Braga Neto, porque eles são investigados aí por tentativa de golpe de Estado. O discurso aí do Braga Neto foi bem xoxo, o Valdemar foi vaiado quando citou o Romário. Eu falei aqui antes do Lula assumir, depois da eleição, não falei isso antes da eleição para que ninguém aí pudesse pensar em votar no Romário, mas logo que o Romário foi eleito, em 2022, reeleito, né, eu falei, gente, o Romário ele vai fechar com o Lula, tá? O Romário vai dar uma banana para os bolsonaristas, ele vai fechar com o Lula. Não vai fazer isso muito abertamente, porque ele sabe que ele pode se queimar com uma boa parte do eleitorado dele, mas ele vai votar em tudo com o Lula. É o que tá fazendo, viu? Por isso, os bolsominions vaiaram quando ele foi citado. Aí chega o Bolsonaro, tem uma coisa. A manifestação do Bolsonaro estava com problemas no som. Tava chato de escutar. Não é que, nossa, tava chato porque o discurso é ruim. Realmente. Mas olha, tava muito chato. Vou mostrar aqui um trecho em que o Bolsonaro, ele fala mais uma das imbecilidades dele, que eu até achei engraçado aqui o que ele fala. Eu ia até fazer um TikTok disso, acho que já eu faço. Ó. Vocês podem ter um presidente mais competente do que eu. Existem muitas pessoas, mas duvido que ache alguém com o couro mais grosso do que o meu. Vocês podem até ter um presidente mais competente. Exato. É só isso que a gente quer, viu, Bolsonaro? E realmente existem muitas pessoas. Ai, mas com o couro mais grosso do que eu. Pô, agora para ser presidente tem que ter o couro grosso, é? O pior, o Bolsonaro é aquele que quando é avisado de prisão chora em público, fica assim, chorando. O Lula foi preso, sequestrado pelo Sérgio Moro. O Lula não aceitou fazer nenhum tipo de acordo. Queriam colocar uma tornozeleira nele. Ele falou, não.
fico aqui sequestrado, né, no cárcere aqui em Curitiba, mas eu não vou aceitar colocar a tornozeleira porque eu não sou bandido. Deixa o Sérgio Moro se explicar por que eu continuo preso. Deixa a Lava Jato se explicar. E o Lula ganhou e provou a perseguição. Se isso não é couro grosso, olha, eu não sei o que é. Digo mais, pouquíssimos brasileiros têm o couro tão grosso quanto o do Lula. E pouquíssimos quanto o da Dilma, que olha, a Dilma foi sequestrada, torturada da pior maneira possível, depois foi presidenta, sofreu um golpe de Estado e continua de cabeça erguida, hoje é a presidenta dos BRICS, e está lá liderando o processo de desdolarização do mundo aí, de queda do imperialismo norte-americano. Esses aí são os dois presidentes mais couros grossos da história do Brasil, e se comparar aí da história de todos os países aí do mundo, vai ser difícil aí achar muitos que estão nesse nível, viu? Já o Bolsonaro é o presidente do mimimi, o ex-presidente, futuro presidiário do mimimi. E aí olha só como é que estavam as coisas. Um pouquinho antes do Bolsonaro discursar, já tinha muita gente fazendo piada, porque a coisa estava feia, a coisa estava bem feia. Aqui tem uma foto postada pelo bolsonarismo, tá? Essa foto foi postada pelo bolsonarismo, de um pouquinho... esse era o momento que o Bolsonaro estava entrando para discursar. Aí você vê o seguinte, você fala, nossa, aqui já não tem mais ninguém, tá? Você vê até carro já aqui. Aí você amplia para cá, depois dessa árvore aqui, já não tem mais quase ninguém, depois aqui já não é mais ninguém. Lembremos, a orla de Copacabana fica fechada no domingo para as pessoas caminharem. É um lugar com uma densidade demográfica enorme, porque você tem prédios de até 20 andares, prédios aí altos, e todos ali no mesmo lugar com ruazinhas pequenininhas entre eles. E não diferente de muitas cidades como Balneário Camboriú, em que você tem muito prédio alto, até o espaço é grande, mas são muitos prédios altos, só que a maioria são prédios que alugam ali para temporada. A Copacabana não, as pessoas moram ali. Então é um lugar com muita gente morando, e aí muita gente para sair de casa precisa passar por ali, ou ali perto, ou para ir para a praia. E aí imagine que a praia é uma das mais famosas do mundo, muita gente vai para a praia. Por isso que o Bolsonaro faz lá as manifestações e por isso que ele escolhe o domingo, porque ele sabe que vai se misturar muita gente que só quer passar lá com os bolsominions. Se você quiser ir de um lado de Copacabana para o outro, você obrigatoriamente tem que passar pela manifestação bolsonarista, queira você ou não, a não ser que você queira passar pela faixa de areia. Pois bem, essa é a foto deles, no momento que o Bolsonaro entrava. Aí, aqui uma foto do... Eu ia falar Globocop, mas hoje em dia eu acredito que sejam drones, né? A foto aqui da Globo. Aí você vê aqui, peraí. Essa era a multidão bolsonarista. Isso aqui. Vamos ampliar aqui. Esse número de pessoas era a multidão. Você vê que aqui, ó, depois dessa árvore já era, e depois dessa árvore também já era. A última manifestação do Bolsonaro também ficou entre essa árvore e essa árvore, exatamente no mesmo local. Aí você vê... Ih, não tá dando. Se a própria Caroline de Tony postou a foto daquele jeito, aí a Caroline de Tony depois postou essa foto aqui, ó. No tipo de ângulo que eu falei pra você. Nossa, a foto lá de baixo pra parecer que tem muita gente. Aí, a foto de um pouquinho antes, que eu tô tentando achar aqui, já mostrava que a coisa não ia ser muito boa. Porque geralmente, muito antes, quando uma manifestação vai lotar, já lota. Isso aqui era cerca de 20 minutos aí antes do Bolsonaro entrar, tá? Aí você vê que eles vão até essa árvore aqui, e aí depois eles vão até essa árvore aqui. É só isso aqui. Aí depois que o Bolsonaro chegou, algumas pessoas que estavam aqui passaram a vir aqui para a areia e algumas pessoas foram se reunindo ali, alguns bolsominions estavam mais afastados. Enquanto o Bolsonaro discursava, e aqui esse vídeo tem o som até do discurso do Bolsonaro ao fundo, aqui é a rua, a esquina da rua, eu vou aqui dar o nome da rua, a esquina da rua Bolívar, que é onde o Bolsonaro discursava. Até no vídeo você vai ver o Bolsonaro. Aí tava isso aqui, ó. Falando, aí você vê aqui as pessoas, tal. Vazio na rua, você pode falar, mas Thiago, é que as pessoas estão do outro lado. Sim, mas quando tem uma manifestação, fica lotado de todos os lados. E tá ali o bandidão discursando, ó. Bandidão discursando a 20 metros de distância, 30 de distância aí de onde a pessoa tá gravando, acho que é uns 20 mesmo. E é isso aí, ó. Gente indo embora, os bolsominions estão indo embora no meio do discurso do Bolsonaro. Tá? Você vê muita gente com a bandeira do Brasil indo embora. Decepção é a palavra aí que muitos bolsominions usaram para o discurso do Bolsonaro, mais um discurso frouxo. Eu tô esperando aí chegar aí o compilado das reações dos bolsominions. Tem algumas reações aí dos bolsominions de antes, em que um publicou aqui, ó.
Para que serve Bolsonaro em Copacabana? Votei nele, mas hoje em dia não vejo por que esse tipo de manifestação não leva a nada, não muda nada. Aí um outro respondeu assim, ó. Opa, deixa eu ver se dá para ver aqui. Um outro respondeu assim, ó. Pois é. Nem os bolsominions estavam levando muita fé nisso, eles acham que não leva a nada. É aquilo, quem está acompanhando aqui os últimos vídeos sobre esse assunto, vai lembrar o que eu falei e falo já desde a última manifestação deles, que foi na Paulista. Eles acham o seguinte, o Bolsonaro tinha, abre aspas, o povo com ele. Isso em 2022, depois da eleição. Ele podia ter dado a ordem, mas o Bolsonaro não deu. Então ele é um frouxo, porque na hora em que ele tinha a caneta Bic mágica na mão, ele não o fez. Aí agora ele quer que o povo se manifeste por ele, que o povo o ajude. Muita gente guarda rancor do Bolsonaro, porque olha, imagina aqueles que acreditaram. Eu não vou só falar daqueles que ficaram em frente aos quartéis, etc, etc. Muitos desses estão presos, outros acabaram não sendo presos, apesar de ficar na frente dos quartéis. Voltaram para suas casas, mas guardam rancor. Imagina o cara que ficou lá, eu lembro que chovia, alagava, e aí eles sem banheiro químico, ficava com água de cocô até o joelho, e aí eles ficavam lá 70 dias esperando. E os que não iam, alguns iam para levar comida e tal, muitos financiaram e não aconteceu nada porque era financiamento informal, o STF não vai chegar neles, mas muitos não financiavam ou não iam e tal, mas incentivavam nas redes sociais e ficavam ali na esperança, e aí não acontece nada. E aí não acontece nada, o Lula assume e sabe o que acontece? O gabinete do ódio passa a pregar terrorismo com essas pessoas, passa a falar, olha, o país agora está uma desgraça. E aí eles pensam, pô, a gente estava aí com você, Bolsonaro, você não fez nada e agora o país está uma desgraça, a culpa é sua. Então, cada vez que o gabinete do ódio coloca notícia negativa do governo Lula e do Brasil para eles, e muitas são mentiras, eu falei aqui num outro vídeo, o Brasil está com recorde de investimentos. O Brasil foi o segundo país do mundo com mais investimentos estrangeiros no último ano. Só atrás de quem? Dos Estados Unidos, que sempre está em primeiro. Só atrás dos Estados Unidos. Esse ano aí, só nessa semana, o Lula conseguiu 40 bilhões de investimento do segundo homem mais rico do mundo, que é o Carlos Slim, mexicano, e mais 5 bilhões da Honda. As montadoras no Brasil já anunciaram aí nos últimos 8 meses 130 bilhões em investimentos. E lembre-se, no governo Bolsonaro, a Ford, que estava no Brasil desde os anos 50, saiu do Brasil. A Mercedes saiu do Brasil no governo Bolsonaro. A Audi saiu do Brasil. Agora, não apenas as empresas estão voltando, como empresas novas estão chegando e investindo muita grana. E os bolsominions não veem isso. Eles acham que tá uma situação desgraçosa. E aí eles culpam quem? Quem não deu golpe, porque eles acham que estava bom com o Bolsonaro. E aí, se agora tá ruim e antes estava bom, a culpa é de quem? A culpa é de quem tinha a caneta Bic e não fez nada. Isso aqui é um vídeo de promoção que o próprio bolsonarismo fez. Aí o Pedro Rousseff republicou e trocou a musiquinha. Eu não vou colocar a música porque tem direitos autorais, né? E aí você vê que não tava muito boa a coisa não, né? Não pode falar que tinha muita gente. Isso foi um pouquinho antes do Bolsonaro discursar, viu? Eles estavam promovendo para falar, olha, já tá lotado. Aí o Lázaro Rosa, lá no Twitter, ele publicou, a irmã dele tá na praia de Copacabana, e a irmã dele falou, ó, aqui ó, falou, tá tendo manifestação? Se não tiver ali naquele quarteirão que tem bolsominions, no resto da praia não tem absolutamente ninguém. É isso o que acontece. Só tem as pessoas que realmente foram curtir uma praia no domingo. Aí aqui um outro vídeo publicado pelo bolsonarismo para não falar, nossa, mas o outro é do Bolsonaro, mas tá na conta do Pedro Rousseff. Tá, esse aqui, Caroline Detoni, tá bom? Esse vídeo aqui é depois aí do discurso do Bolsonaro, para falar, olha só como foi muita gente. Então eu agradeço a Caroline Detoni, porque ela é a pessoa que mais está expondo o fracasso. E olha, tá tentando, hein, a equipe da Carol. Eles colocaram uma musiquinha que eu também não vou mostrar, e é isso. A imagem fechada de baixo, aí vai ter imagem de cima já, mas você vai ver, ó. Imagem do Bolsonaro aí com os terroristas. Aí tá aqui, aí de novo imagem de um ângulo de baixo, ângulo fechado. Vai, câmera, vai pra lá, não filma não filma não, é isso aí, ó. A imagem do Bolsonaro aqui de cima, ó quanta gente, uma, duas, tem 10 pessoas no vídeo. Ângulo fechado. É isso aí que eles estão fazendo para pressionar o Supremo Tribunal Federal,
Olha, eu lembro no pior momento do governo Dilma, no pior momento, quando ela tinha 8% de aprovação, com todo aquele... Era o gabinete do ódio, que ainda não tinha esse nome, era o pessoal do MBL, os nazistas lá do MBL, que tinham um alcance enorme, na época era o Facebook, a rede mais utilizada no Brasil, eles tinham um alcance enorme no Brasil, era toda a imprensa, sem nenhuma exceção, era Estadão, Veja, Globo, Folha, UOL, Band, todos os canais de TV aí, de rádio, contra o governo, ela convocou uma manifestação e foi muito mais gente do que isso. Então tá ruim aí a situação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro é como eu expliquei aqui, e o que falta para ele agora é credibilidade, e bolsominions são muito bons de guardar rancor. E aí eles vão guardando rancor, fica lá no fundo o rancor. Eles tentam aí enterrar esse rancor, mas aí o Bolsonaro convoca e eles falam, não vale nada. Por isso que muita gente não vai, viu? É por isso que ele não consegue aí colocar tanta gente. No governo Dilma e tal, depois para apoiar o Lula, a Dilma estava com popularidade baixa, mas quem apoiava a Dilma não tinha rancor dela, não falava, nossa, a Dilma teve chance de dar um golpe e não fez. Não, a gente via que ela estava sofrendo um golpe. Ninguém queria que a Dilma implantasse uma ditadura e derrubasse o STF, o Congresso Nacional. Ninguém estava pensando nisso, então não tinha um rancor contra ela, aí dos seus apoiadores. No caso do Bolsonaro tem. Alguns têm menos, outros mais, mas olha... Para mim é sintomático que as pessoas comecem a ir embora quando o Bolsonaro está discursando. Olha, a pessoa fica lá para ver Valdemar, Braga Neto, Flávio, Michele, Malafaia, e aí quando o chefão discursa, as pessoas vão embora. Vou falar, ó, se o Malafaia fosse candidato a presidente contra o Bolsonaro, é capaz dele ter mais voto, viu? Entre os bolsonaristas. Eu peço aí a sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta, mas calma, viu? Muita calma. Já tem notícias aí na imprensa de hoje e de ontem, dizendo que a Polícia Federal já tem o cronograma dos indiciamentos do Bolsonaro. E aí a Procuradoria-Geral da República fará as denúncias, então aí nos próximos meses vai ser uma série de bombas contra a quadrilha aí que tem todo a golpe de Estado. Inscreva-se, falou!